Mais uma vez eu gostaria de louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos e pela oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor mais uma semana. Primeira semana do ano em que estamos entrando, e não só as mensagens que temos ouvido nas últimas 2-3 semanas, mas se os irmãos notaram, até mesmo os temas dos hinos que foi falado e cantado aqui hoje, o que foi ministrado pelos nossos irmãos que estavam adorando, falou muito-se de tempo. Este último hino falou que tem um tempo de mudar, um tempo que o Senhor tem preparado para a nossa vida e que nós precisamos buscar alcançar esse tempo, e que está chegando o tempo em que o Senhor vem buscar um povo que se preparou, que passou pelas estações, que passou pelos tempos e alcançou aquilo que o Senhor tinha para a vida de cada pessoa e aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Eu gostaria de ler mais uma vez o mesmo texto que o pastor Edivaldo leu no culto da virada e leu hoje, mas eu gostaria que você colocasse agora na NVI. Este texto na NVI, ele usa um tempo verbal um pouco diferente, e eu gostei muito disso, porque muitas vezes nós cremos que Deus pode fazer, mas nós sempre estamos falando no futuro. Vai acontecer, irá acontecer. E na NVI fala assim, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Por isso que na sequência ele até diz, já está surgindo, vocês não estão vendo, não estão percebendo, eu já comecei a fazer, eu já estou fazendo. E vai ser água no deserto, vai ser esses riachos no ermo, este caminho que eu vou fazer. E aí o versículo anterior, que o pastor leu, é um versículo muito chave. Nesta versão ele diz assim, esqueçam-se o que se foi, ou esqueçam aquilo que já foi feito. Não vivam do passado. Por muito tempo, nós temos ouvido falar que o povo sofre da depressão, a doença do século. Mas esta semana eu estava ouvindo um vídeo, algo sendo ministrado por aquele escritor de livros muito renomado hoje em dia, Augusto Cury. Ele falou que muito mais que a depressão, nós estamos vivendo em uma sociedade no século 21, não depressiva, mas ansiosa. Ansioso com aquilo que ainda nem aconteceu, até mesmo com aquilo que foi prometido por Deus ou por alguém na vida dele, e ele anda ansioso querendo para agora e não está acontecendo. E a palavra de Deus aqui é: esqueçam do que foi feito, não vivam do passado. Mas quando nós lemos esse texto, sabe o que me chamou a atenção? O pastor Edivaldo leu esse texto ontem lá em Santo Antônio do Leste, e logo após o pastor Ivan, ele fez um comentário, e por causa do comentário dele eu fui ler o contexto. Ele falou algo que muitas vezes é o que vem na nossa mente, quando fala esqueçam do passado, não vivam do passado. 99% de nós pensamos, não vivam do passado, das coisas ruins que te aconteceram, sabe? Esqueça tudo aquilo que você passou, sabe? Não se esqueçam dessas coisas. O Senhor vai fazer coisa nova, tem coisa nova vindo. Mas sabe o que o texto aqui está falando, do que Deus quer que se esqueçam? Não é das coisas ruins. Se você voltar o texto um pouquinho mais, ele vai dizer quem Ele é e o que Ele já fez. Ele disse assim, fui eu quem tirei vocês do Egito. Eu sou o Deus Criador, o Deus que fiz grandes coisas, me revelei a vocês, sabe? Eu fiz um caminho no mar para vocês passar, uma vereda pelas águas que eram violentas, fui eu quem fiz saírem juntos com os carros e os cavalos, os exércitos e os seus reforços, para nunca mais voltarem para lá. Está dizendo, aquilo que eu fiz para vocês foi grande, foi exterminado aqueles que perseguiam vocês. Eu sou um Deus que fiz grandes coisas, ele diz, mas esqueçam de tudo isso, porque eu tenho coisa melhor, coisa nova para fazer na sua vida, muito mais do que aquilo que eu já tenho feito, porque eu sou um Deus de novidade. Mas esta novidade, muitas vezes nós simplesmente trazemos
para o lado material, um carro melhor, uma casa melhor, um emprego melhor, tudo isso é muito importante. Mas o pastor Edivaldo leu um texto a semana passada que me chamou a atenção, na versão NVT. Se os irmãos estavam aqui domingo passado, o pastor Edivaldo ministrou sobre o texto de Jesus falando a Nicodemos, a importância de uma novidade que muitas vezes nós não gostamos de falar: novo nascimento. Esta novidade é que o Senhor está interessado na nossa vida. Sabe por quê? Jesus disse a Nicodemos: se não nascer de novo, você não pode nem ver o reino dos céus. E aí Nicodemos, como muitos de nós, questionou: como pode alguém nascer de novo, sendo já velho, entrar no ventre da sua mãe pela segunda vez e nascer? Sabe, Jesus disse a ele algo que muitas vezes nós olhamos nesta versão, a RC, aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do espírito é espírito, e nós não conseguimos às vezes ver a profundidade do que Deus estava falando a Nicodemos e aquilo que ele espera de nós. Jesus disse assim: ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. No versículo 6, na versão NVT, vou ler para os irmãos se tiver aí ou não, diz assim, porque os seres humanos podem gerar apenas a vida humana, mas é o Espírito de Deus que dá à luz a vida espiritual. Jesus estava dizendo que esta novidade que Ele quer para a nossa vida é uma novidade de não vivermos mais segundo aquilo que vivíamos. Aquilo que o apóstolo Paulo disse: as coisas velhas já passaram. O pastor Edivaldo falou que 2019 não volta mais. Com certeza nós não podemos voltar atrás. Deus disse que Ele estava no passado, Ele está no presente e estará no futuro, porque Ele está fora do tempo. Mas Ele criou o tempo para nos preparar para um momento em que também estaremos fora do tempo, mas nós precisamos passar por este momento e não entendemos que os seres humanos só podem gerar em nós a vida carnal, mas sem Deus, sem deixarmos o Espírito entrar na nossa vida, nós estamos mortos para Deus. E a novidade que Deus quer fazer na nossa vida é realmente vivermos em 2020 o verdadeiro sentido do novo nascimento na nossa vida. Porque muito de nós ouvimos falar, muito de nós falamos: este é o meu ano, este é o ano das bênçãos, mas trazemos a nossa velha natureza do passado para o presente. Esta é uma mensagem que fala comigo mesmo, esta é uma mensagem que fala com todos nós, porque como disse o apóstolo Paulo, todo dia o meu velho eu quer voltar a viver, e eu preciso entender que é só pelo Espírito que um novo homem vai estar vivo, que ele vai estar reinando, e nós precisamos deixar ele cada dia mais crescer, para que a vontade da carne venha diminuir na nossa vida, a ponto de nós sermos, como diz o apóstolo Paulo, guiados pelo Espírito. E aí ele diz: aqueles que são guiados pelo Espírito vão fazer ou buscar satisfazer a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus. E aí o capítulo 3 de Colossenses, o apóstolo Paulo diz: se já nascestes de novo, se realmente vocês morreram para a velha vida e estão crucificados com Cristo, que 2020 venha a ser um ano em que você comece a pensar nas coisas que são de cima, aonde Cristo está, porque se vocês estão nele, precisam começar a viver como se realmente estiverem nele, e para isso é preciso o quê? Despir-se da velha natureza. Nós viemos para a igreja, viemos para Cristo, aceitemos Ele como nosso Salvador, mas queremos trazer algumas bagagens, algumas coisas, queremos trazer muito daquilo que está nos impedindo
despedindo de viver tudo o que Deus tem para a nossa vida. Sim, eu creio que este é um ano de uma nova temporada, uma nova estação. O Senhor muda às vezes o calendário. Nosso Deus, Ele é um Deus de ciclo. Nosso Deus é um Deus de ciclo. Ezequiel diz que Deus, Ele é um ciclo dentro de um ciclo. Ele é um círculo. Tudo que Deus cria é em círculo, e a Bíblia diz que o próprio Deus senta no círculo da terra. Algumas traduções vão dizer no globo da terra. Deus, Ele é um Deus de ciclos, de tempos na nossa vida, e nós precisamos entender que para chegarmos ao trono, temos que aprender a passar pelas campinas, pelas pastagens, de cuidarmos das ovelhas de nosso Pai, mas também vai ter um momento de fugirmos de algumas atitudes que, se tomássemos, não estaríamos prontos para sentarmos no trono, como Davi sentou. Nós precisamos entender que tem um tempo em que nós estamos cegando ou pegando o resto das espigas, vivendo do que sobra. E se buscarmos o resto do que sobra, como Ruth, sem reclamar, pode chegar a nossa nova temporada em que vamos ser não somente o dono daquela terra, mas vamos nos casar, ter um relacionamento com o Senhor, que é dono de todas as coisas, e da nossa entranha, do nosso interior, irá fluir grandes coisas, como de Ruth, fluiu da sua descendência o rei Davi, que veio a ser um homem segundo o coração de Deus, que veio fazer com que da família de Raabe, uma família moabita maldita, dita pelo povo de Deus e por Moisés, que não poderiam entrar no templo, mas o seu descendente veio ser aquele que colocou no coração a vontade de construir o templo, porque ela entendeu a importância de passar pelo tempo de Deus na nossa vida. É tempo de realmente nos enchermos de Deus, porque se não estivermos cheios de Deus, nós vamos começar a voltar àquela velha natureza. A Bíblia diz, e o apóstolo Paulo diz, para não nos embriagarmos com o vinho que é a contenda, mas sermos cheios do Espírito. Quando Paulo está falando isso, ele está usando uma metáfora, dizendo, uma pessoa quando ela está embriagada, está bêbada, ela não domina a si, mas é o álcool que domina ela. Ele diz assim, nós que estamos em Cristo, da mesma maneira, precisamos estar embriagados, envolvidos com tanto da novidade que Deus tem para nós, que nós vamos deixar Ele tomar o domínio total da nossa vida, para vivermos a novidade que Ele tem para nós, acima de tudo aquilo que nós pensamos, ou até mesmo achamos que é tudo que Ele tem para nós. Porque as coisas que Deus tem para nós, muitas vezes nós não conseguimos entender que vai muito além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos, porque Deus, Ele vê além. Sabe, é como aquele texto que foi lido aqui pela irmã, dando graças pelo ano. Muitas vezes nós olhamos o Salmo 121 e nós interpretamos o texto como olhar para o monte, mas o texto não fala olhar para cima, o texto fala elevar os nossos olhos para ver com a visão de cima do monte. Que este ano nós possamos elevar os nossos olhos para realmente começarmos a viver a novidade daquilo que Deus tem na nossa vida. Agora, isso não é fácil. Não é fácil entendermos e passarmos por este processo. O próprio apóstolo Paulo falou que é uma jornada, é um processo de despirmos, de nos vestirmos do novo de Deus, de deixarmos a imoralidade, de deixarmos a idolatria, de deixarmos a fofoca, de deixarmos a lascívia. E o apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Colossenses, ele vai numerando tantas coisas que nós precisamos deixar, e aí ele diz, e começa então a se vestir das coisas novas que Deus tem para você. E aí ele começa a dizer tanta novidade, tanta coisa boa, que muitas vezes nós pensamos, será que eu vou ter que largar isso que eu tenho me acostumado há
tanto, será que realmente Deus vai preencher este vazio, se eu deixar de sonegar essas coisas, se eu deixar de fazer aquilo que me dá uma vantagem, será que Deus vai me satisfazer? Meus irmãos, Deus não quer simplesmente nos satisfazer. O que Deus tem é muito mais além disso, mas nós estamos deixando de viver o grande que Deus tem para nós, a real novidade, porque estamos apegados em tão pequenas coisas, e não entendemos que quando realmente nos entregamos ao Pai, a Bíblia diz que tudo que é dele é nosso. Aquele que não poupou o seu filho, disse o apóstolo Paulo à igreja de Roma, no capítulo 8, versículo 32, aquele que não poupou o seu filho, mas por nós o entregou, não vos dará também graciosamente todas as coisas? Eu não sei o que você precisa. O que você precisa talvez é diferente do que eu preciso, mas o nosso Deus é o dono de todas as coisas. E aí ele disse no texto que o pastor Edivaldo recebeu do Senhor por nosso ano, é que é para esquecermos talvez aquilo que você tem vivido como experiência de Deus, porque Ele tem novidade, Ele tem surpresas para nós. Mas quando entendermos a necessidade de deixarmos esta velha natureza, e nós temos um personagem bíblico que é um real exemplo vivo do que é viver esta vida. A Bíblia diz que a mãe dele estava grávida, e dentro do seu ventre eram 2, e a Bíblia diz que Deus falou para ela, antes mesmo de eles nascer: são 2 nações que tem dentro de ti. Mas olha o que o anjo fala, ou Deus falando à mulher, disse assim: mas o maior vai servir ao menor. Muitos de nós não estamos deixando a nossa velha natureza servir a nova natureza que Deus tem para nós. Sabe, a Bíblia diz que este menino nasce, o mais velho se chama Esaú, o mais novo, que é aquele que Deus deu a promessa, se chama Jacó. Até foi lhe dado o nome, porque ao nascer ele nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão, e ele foi dado esse nome, e esse nome foi impregnado nele, e ele aceitou essa identidade, que era falado que ao nascer, ele já nasceu dessa maneira. Ele se tornou o filhinho da mamãe, a mamãe o ajudava, porque o outro nasceu mais velho, teria algumas prerrogativas, e tudo isso vai acontecendo, e ele vai aceitando aquela identidade, e chega o momento de o pai dar a benção para o filho mais velho, e então ele manda Esaú buscar a caça, e a mãe querendo ajudar o seu filho, não lembrando da promessa de Deus, de que o mais velho serviria o mais novo, independente se ele recebesse a bênção de primogenitura ou não. Muitas vezes nós achamos que precisamos de algumas coisas que vai nos dar uma vantagem, mas Deus, Ele vê lá na frente aquilo que nós não vemos, e nós precisamos aprender a interpretar as coisas daquilo que o Senhor apresenta na nossa vida. A Bíblia diz que a mãe dele o ajuda, os irmãos conhecem a história, prepara um guisado, e ele então coloca algumas peles de ovelhas no seu corpo, porque o seu irmão era peludo e tal, e ele se apresenta ao pai, e ele diz: aqui está o seu guisado. Seu pai já estava velho, idoso, já estava quase que cego. É como que o nosso passado, ele está se passando, mas o nosso passado tem coisas a nos ensinar, ele tem bênçãos a nos declarar. Mas a Bíblia nos diz que Jacó se apresenta, e aí, Jacó se apresenta a Isaac, e a Bíblia diz que Isaac diz: a voz parece de Esaú, mas a pele, o cheiro forte daquela pele é de Esaú, e agora eu não sei se parece que é Jacó e é Esaú. Ele diz: não, pai, sou eu, Esaú. E sabe o que me chama a atenção nessa passagem? A Bíblia diz que Isaac olha para o seu filho e diz: que tão depressa você conseguiu esta caça? E Isaac vira para o seu pai e diz assim: o teu Deus
fez com que eu conseguisse uma caça. Aquele jovem não tinha experiência com Deus ainda. Ele estava vivendo da experiência dos outros, do que ele ouvia de seu pai. E ele diz: o teu Deus fez com que eu alcançasse essa caça. Os irmãos conhecem a história. Ele acaba enganando o seu irmão, seu pai, recebe a bênção. Por causa disso ele tem que fugir. E quando ele está fugindo, Deus é tão poderoso, tão misericordioso, que durante a noite lhe dá uma visão, lhe dá uma oportunidade de ele entender a importância de ele estar dependendo totalmente de Deus para esta nova caminhada, para este novo que Deus tinha para a vida dele, independente de ele ter passado o seu irmão para trás ou enganado. A Bíblia diz que ele dá aquela visão da escada que toca o céu, toca a terra, os anjos sobem e descem. Ao acordar, a Bíblia diz que ele fica admirado e diz: este lugar não é outro senão a casa de Deus. E ele então prepara um altar com aquela mesma pedra que ele dorme. A Bíblia diz que ele muda o nome daquele lugar para Betel, que quer dizer casa de Deus. Mas antes, o nome daquele lugar se chamava Luz. De Luz para Betel. Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Nós precisamos ter um encontro com a luz e continuarmos na casa de Deus e deixar que a luz ilumine um novo caminho para vivermos a novidade do que Deus tem para nós, do que Ele disse para Nicodemos que precisava para poder entrar no reino de Deus. Mas Jacó não entendeu a oportunidade que Deus estava lhe dando. Muitos de nós temos vindo à igreja, muitos de nós talvez já até tivemos o nosso encontro com Deus 1, 2, 3 vezes, mas estamos como Jacó, que teve um encontro com Deus, mas passou mais 21 anos vivendo, enganando e sendo enganado. Eu não sei se você quer passar 2020 ou daqui para frente vindo à igreja, tendo o seu encontro com Deus e vivendo da mesma maneira, ou se você quer deixar este seu encontro realmente gerar esta novidade, deixar que o Senhor tome conta total da sua vida, para que você possa realmente viver o novo de Deus. Os irmãos conhecem a história. Os primeiros 7 anos ele trabalha para a mulher que ele tanto amava. Ele é enganado, trabalha mais 7, depois trabalha 7 para alcançar alguns benefícios com o seu sogro, e mesmo assim ele é sempre enganado. O Senhor o abençoa, até que o Senhor diz: você precisa ter um confronto, você precisa se encontrar com o seu passado, com essa sua identidade que você passa. Você precisa de uma nova identidade de vida. Volte para a sua família, vai encontrar como que se Deus estava falando com ele, igual ele fala à igreja lá no Apocalipse: lembra-te de onde caíste, vai lá, conserta-te, que eu tenho um novo caminho para ti. Deus já sabia que no caminho ele iria encontrar o seu irmão. Deus já sabia todas as coisas que o Senhor tinha preparado para ele. Mas naquela noite em que eles saem, a Bíblia diz que Deus prepara um outro momento, como aquele que ele tinha 21 anos atrás. 21 anos atrás, ele teve a oportunidade de receber a bênção do seu pai. E o seu pai disse: qual o seu nome? Ele disse: meu nome é Esaú. Naquela noite a Bíblia diz que um anjo do Senhor aparece, luta com ele, e ele quer a sua bênção, e ele está lutando, o anjo não o deixa, e a alva está chegando, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor toca-lhe a sua coxa, e ele vê que está saindo, e ele diz: não saia sem me dar a minha bênção. A Bíblia diz que o anjo diz: você quer a sua bênção? Qual é o seu nome? Naquele momento, ele lembra 21 anos atrás, onde ele teve a oportunidade, mas agora
Ele diz: eu preciso reconhecer quem eu sou. Essa vida que eu estou vivendo, essa identidade deste nome eu tenho tomado para mim muito mais do que simplesmente o nome que o meu pai me deu. Eu tenho vivido o que significa este meu nome. Ele diz: sim, meu nome é Jacó. E então naquele momento o anjo diz: porque você reconheceu quem você é, a sua fraqueza, de hoje em diante não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste, chamarás Israel. E a Bíblia diz que ele recebe a sua bênção, levanta daquele lugar e ele vai caminhando em direção à sua família. E é interessante que a família olha e diz: quem é aquele que está vindo? Uns diz: parece ser Jacó. Diz: não, mas não é Jacó, o caminhar é diferente. Não, mas é Jacó. Sabe, a Bíblia diz que até mesmo a família entendeu: ele parece o mesmo, mas algo mudou, alguma coisa mudou. E a Bíblia diz que daquele momento em diante, Jacó começa a tomar uma atitude diferente. Ele começa a deixar esta novidade, ele começa a deixar esta nova identidade da sua vida realmente refletir aquilo que Deus tinha para ele. E ele começa a entender o que é o menor dominar o maior, o que é o mais velho servir ao mais novo. Nós precisamos entender que a novidade que Deus tem na nossa vida, a nossa vida que estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, ao recebermos o Senhor e sermos renovados, avivados por Ele, pelo seu Espírito, nós precisamos deixar que este Espírito comece a tomar a dianteira da nossa vida, para alcançarmos tudo o que Deus tem para nós. Então isso quer dizer que eu vou esquecer de tudo que eu vivi? Não. Aquilo que viveu serviu de experiência, e até hoje, quando nós lemos os salmos, que Deus usa Davi, Deus usa Moisés até mesmo, e Salomão, alguns dos salmos que eles escreveram, para falar da história do povo de Israel, para falar daquele Deus que teve uma experiência com Isaac, que teve uma experiência com Abraão e com Jacó, que ele disse: o seu Deus me deu a caça. Quando Deus vai usar Davi para escrever os salmos, e agora ele passou por esta experiência toda que eu acabei de passar para os irmãos, Deus poderia inspirar Davi a escrever: eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac e sou o Deus de Israel. Mas Deus nunca disse que Ele era o Deus de Israel, mesmo sendo Ele aquele que mudou Israel, porque Deus diz assim: eu sou o Deus sobre as tuas fraquezas, eu sou o Deus que te trata você nas suas imperfeições, e te trago e coloco você num novo caminho, e digo: este é o caminho, andai nele. Se você continuar neste caminho, tem novidade de vida, tem grandes bênçãos para você. Mas se você continuar neste outro caminho, o teu irmão está vindo com 400 homens, e ele pode ter um encontro com você que você pode se arrepender. Mas quando você entende e deixa a natureza de Deus entrar na sua vida, você começa a viver de uma maneira diferente. Você entende que, independente do seu passado, Deus é poderoso para usar tudo aquilo que aconteceu para esta estrutura servir de um novo propósito de vida, para abençoar muitas outras vidas. E a Bíblia diz que Deus pega este Israel juntamente com seus filhos, e ele leva para o Egito, e lá ele os multiplica a ponto de se tornarem o povo de Deus, e dos descendentes de Jacó sai o povo, não de Abraão, não o povo de Isaac, mas o povo de Israel, o povo que Deus escolheu para se tornar a sua nação eleita, a nação que Ele escolheu para se apresentar ao mundo. E hoje Ele diz para mim e para você: eu vou ao Pai, mas eu vou voltar, mas eu gostaria que enquanto eu estivesse lá, você vivesse aqui a novidade de vida que eu tenho para você, para que os outros olhem em você e digam o mesmo que a família de Jacó falou para ele: parece Jacó.
mas o seu caminhar está diferente. Parece que tem algo novo, algo mudado. Sabe, que este 2020 nós venhamos deixar o Senhor mudar as nossas imperfeições, que nós venhamos deixar o Senhor começar a dominar algumas áreas da nossa vida que nós achamos que não precisamos entregar nas mãos dEle. Muito mais do que simplesmente entregar a vida do nosso filho, muito mais do que simplesmente entregar a nossa carreira, nós precisamos entregar o nosso ser por completo a Ele, nos rendermos e dizer: Senhor, cuide das minhas emoções. A Bíblia diz que o Senhor, através da sua palavra, Ele fala conosco e Ele entra lá no nosso íntimo, Ele divide as juntas, as medulas, as emoções, o nosso interior, e Ele diz: eu dou uma nova direção para você. É tempo de novidade. Certa vez Deus apresentou-se a Josué, e aqui eu começo a encerrar esta palavra que eu tenho de meditação para os irmãos. A Bíblia diz que Moisés tinha morrido, Josué tinha uma grande incumbência à sua frente, e a Bíblia diz que Deus aparece a ele e diz: Josué, o meu servo Moisés já morreu, mas eu tenho uma grande missão para você. Eu sei que talvez você ache que não é capaz, que está muito difícil, mas ele diz: ser forte e corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Mas tem um segredo para você alcançar o sucesso. Josué capítulo 1, a partir do versículo 5 em diante, o Senhor vai falar com ele e diz: Josué, que as palavras deste livro não se aparte da sua boca, medite nelas dia e noite. Note que Deus não disse para ele: Josué, que as palavras daquele livro que você tem guardado na sua casa, que as palavras daquele livro que você deixa no carro, senão você esquece de trazer para a igreja. Não, Deus diz que as palavras deste livro, quer dizer, estava próximo dele, era um livro que ele lia. Deus diz: se você continuar lendo as palavras deste livro, aí então, note que Deus diz: então, depois de você continuar lendo as palavras deste livro, meditando nela, aí então o seu caminho prosperará, tudo irá bem, aonde você colocar a mão, irá ter muito sucesso. Que o ano de 2020, muito mais do que ser um ano em que nós vamos passar vindo na presença do Senhor, mas que nós venhamos deixar a palavra dele se revelar a nós. Nós gostamos de vir à igreja e ouvir profetas de Deus que têm uma palavra para nós, mas o Senhor está dizendo: quando você está na minha palavra, eu quero me revelar a vocês, eu quero dar a vocês um novo entendimento, eu quero dar a vocês um novo caminho, uma nova direção, para você não mais cometer os mesmos erros que você continuou cometendo depois daquele momento que você teve lá em Betel. Não faça o mesmo erro de Jacó e passe mais 21 anos vivendo da mesma maneira, mas deixe o seu momento no seu val de Jaboque realmente transformar a sua vida, para começar a viver a verdadeira novidade de vida. Que 2020 venha ser realmente o ano do avivamento, mas o avivamento da nossa vida espiritual, que talvez está quase que morrendo, porque não estamos mais alimentando ela. Ligamos a nossa televisão, assistimos tantas coisas, lemos o jornal e tantas coisas, e não nos alimentamos da palavra que nos vivifica, que nos traz esperança. Como disse Pedro, eu encerro aqui falando as palavras dele para os irmãos: para onde iremos nós? Somente as tuas palavras são palavras de vida eterna. Que o ano de 2020 seja para mim, como para você, um ano de vivermos mais a novidade da vida espiritual na nossa vida. Que venhamos realmente entender o que Jesus Cristo disse: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é do Espírito, é guiado
pelo Espírito e está buscando agradar o Espírito, porque Jesus Cristo diz no capítulo 14 de João: eu vou ao Pai, não se turbe o vosso coração, eu vou voltar, mas eu vou interceder a Ele que envia o Consolador, que vai falar de mim, que vai lembrar vocês das coisas que eu tenho falado, e Ele vai colocar em vocês uma esperança de viver tudo aquilo que eu tenho preparado para vocês. Que vivemos viver uma vida este ano de 2020, da agora para frente, até que Jesus Cristo volte, que não está muito longe de Ele voltar para cumprir a sua promessa, que venhamos estar vivendo totalmente pelo Espírito, porque quem não nascer de novo, quem não viver da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Lembramos as palavras de Isaías: esqueça o que já aconteceu, não vive do passado, porque eu tenho coisa nova, eu tenho uma novidade. Talvez você tenha passado 2019 o ano todo na porta do rei como Mardoqueu, mas o ano de 2020 pode ser o ano que você não simplesmente vai entrar no trono, vai entrar no palácio, mas você vai ter uma posição onde o Senhor vai começar a mudar as coisas, e você vai começar a tomar posição de autoridade para viver tudo o que Deus tem para vocês. Que Deus abençoe os irmãos e que venhamos deixar 2020 mudar, transformar a nossa vida para vivermos a verdadeira, boa, perfeita e agradável vontade dEle para as nossas vidas. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Foi me dada a oportunidade para perguntarmos se tem alguém que talvez tenha passado 2019 ou até mesmo o começo de 2020, falando que este vai ser o momento em que eu vou me entregar totalmente ao Senhor. Eu sei que é difícil, eu sei que não está fácil, e você tem tentado, não tem conseguido, mas neste momento, depois de ouvir esta palavra, entendendo que na verdade das nossas próprias forças nós não conseguimos, mas uma vez que nos entregamos a Ele e despirmos da nossa velha natureza, Ele nos dá uma força que não vem de nós mesmos, uma força que nos ajuda a viver acima da vontade da carne e daquilo que desagrada a Deus. Se temos alguém aqui que talvez ainda não fez um compromisso com o Senhor, é te dada a oportunidade deste momento. Nós queremos orar por você, queremos apresentar a sua vida a Cristo e dizer: Senhor, vá com Ele, caminhe com Ele mais esta milha, Senhor, dê a Ele a força. Temos alguém que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor? Talvez você até já tenha caminhado com o Senhor, mas você tem parado no meio da jornada, no meio da caminhada, tem olhado para os espinhos e você tem desistido. Nós estamos te convidando para retomar esta caminhada. Temos alguém que gostaria de renovar a sua aliança com o Senhor neste momento? Alguém para aceitar a Jesus? Temos alguém lá atrás? Sim. Eu gostaria de convidar a igreja para ficar de pé. Se você quiser vir à frente, vamos estar orando por você. Agora que estamos de pé, talvez esta jovem que está vindo à frente tem te dado um ânimo para você não simplesmente ser você, mas tome uma atitude juntamente com ela a viver este novo ano, a novidade de Deus para a sua vida. Temos mais alguém que gostaria de renovar a sua aliança, que gostaria de entregar a sua vida completamente ao Senhor para viver realmente este ano de rios no ermo, este ano de caminhos novos, este ano de novidade para as nossas vidas? Temos mais alguém? Gostaria então que você estendesse as suas mãos para cá. Vamos estar apresentando esta jovem ao Senhor, que o Senhor possa estar capacitando ela, que o Espírito Santo venha a partir de hoje viver no seu coração, que ela venha realmente entregar-se a Jesus por completo, crendo que Ele é poderoso para perdoar os seus pecados e colocá-la num novo caminho, um caminho de luz, um caminho que leva para a vida eterna. Pai amado, aqui está esta jovem, Senhor, apresentamos ela a Ti, Senhor. Vem através do Seu Santo Espírito reavivar, Senhor, venha renovar, como diz a Tua palavra, que o Seu Espírito venha vivificar aquilo que o nascimento humano não pôde trazer a ela, que através do Espírito do Senhor venha dar a ela um novo
novo nascimento, uma nova jornada pronta, Senhor, para estar caminhando junto a Ti, esperando o momento em que o Senhor venha buscá-la. Senhor, apresentamos a vida dela, perdoa os seus pecados, Senhor, dê a ela um novo start, um novo começo. Escreva, Senhor, o seu nome no livro da vida e dê a ela, Senhor, uma nova experiência. Senhor, venha se revelar, venha, Senhor, se apresentar a ela como aquele que pode, aquele que é e aquele que faz grandes coisas na sua vida. Senhor, te agradecemos pela vida desta jovem, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.